Opa, e aí galera, beleza? Então nessa aula a gente vai falar sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. É uma aula longuinha, mas ela é bem simples, bem tranquila, a gente já passou da parte pesada. Aqui tá tranquilo, beleza? Para quem tá vindo agora só para essa aí, meu nome é Luiz Eduardo Leotti, vamos começar aí lembrando o que é propriedade física. A gente deu uma olhada nisso lá na inorgânica, né? Que é uma característica da matéria, né, que um composto tem. Né? Não é a característica de um átomo, é a característica já de um composto, de uma molécula, podemos dizer assim. Né? Cada composto vai ter essas características de uma forma diferente. O que elas são? A gente sabe elas, né? Tem tabelado, porque isso foi determinado de forma experimental. Mas que a gente consegue, só pela estrutura, a gente consegue comparar como que é um e como que é o outro. Tá? E elas não são alteradas se não tiver alteração na composição. Ela depende da composição dessa... o principal, que ela depende da composição da molécula ali, né, do composto. Só que isso aqui também é uma mentira. Porque tem uma coisa, vocês vão lembrar, quando a gente viu lá para trás, um pouco disso aí, que ela depende de um outro fator. Quase todas vão depender, pelo menos, vai depender de temperatura também. Temperatura influencia, então vai ser uma função entre como é a molécula e uma função com a temperatura. Mas a gente não vai entrar em tanto detalhe, vai ser mais tranquilo que isso, não se preocupem. Tá? Então, quais são as principais propriedades físicas? São essas aqui: solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade e dureza. Aqui, para a aula, vai ser importante para a gente essas três primeiras aqui. Então, na verdade, isso não é uma aula de propriedades físicas, é uma aula de solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição em compostos orgânicos. Vamos lá lembrar o que é uma solubilidade, né? Que é a capacidade que um composto tem de se dissolver em outro, né? De se misturar com outro composto e formar uma mistura homogênea. A solubilidade depende da quantidade de soluto, depende da quantidade de solvente e depende da temperatura, como eu falei. Ah, então, difícil, senão, tirando algumas exceções, você não vai ter lá, esse composto se dissolve totalmente em água, não importa a quantidade de água, não importa a quantidade desse composto, não importa a temperatura. Tudo tem a gente tem que relacionar e ver certinho isso aí. Tá? Falando de solubilidade, a gente vai falar principalmente de solubilidade em água. Quando eu estiver falando da solubilidade de cada uma das funções, a gente vai estar falando da solubilidade dela em água, que é o nosso principal solvente, né? Como que funciona isso aí? Vocês vão lembrar que a gente já comentou disso, essa frase aqui: semelhante dissolve semelhante. E o que quer dizer isso aí? É orgânico dissolve orgânico, inorgânico dissolve inorgânico? É a mesma função se dissolve? Não, né? A gente já falou disso, ó. Compostos orgânicos polares são dissolvidos em solventes polares. Então o que vai importar é a polaridade da nossa substância. Então polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tranquilo, né? Já vimos isso aí. Então vamos lá, passar aqui em função por função para a gente dar uma olhada. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. É algo assim. Tá? Não vou pôr em função aqui que alcano é de um jeito, alceno é do outro, alcino é do outro, ciclano. Não, aqui vai ser só carbono e hidrogênio. São vários carbonos, vários hidrogênios. Isso é apolar. Então todos os hidrocarbonetos são apolares e todos são insolúveis em água. Inclusive a gente usa hidrocarbonetos como solventes apolares.
tem alguns hidrocarbonetos que são usados por aí, alcanos principalmente. Beleza? Então, hidrocarboneto é apolar. Apolar é insolúvel em água. Álcool. Álcool já é algo que é assim, né? É um radical com carbonos e hidrogênios ligado num OH. Opa! OH. OH é um negócio extremamente polar, não é? Então, eles são polares. E olha só, nos alcoóis de até 3 carbonos, eles têm o que a gente chama de solubilidade infinita. Significa que mesmo que eles estejam em quantidade maior que a água, ainda forma essa mistura, porque eles vão ser capazes de dissolver a água de certa forma. E forma ali. Não precisa ser, em geral, né, para ter solubilidade em água, a gente vai precisar de uma massa de água maior do que uma massa de soluto. Ao não ser quando tem esse negócio que a gente chama de solubilidade infinita. Por isso que a gente tem álcool 90%. Álcool 70%. Essas coisas existem no mercado. Então, até 3 carbonos, eles têm uma solubilidade infinita. Mas com o aumento da cadeia carbônica, a solubilidade vai diminuindo. Por quê? Porque esse radical aqui de carbono é uma parte apolar. E só o OH é uma parte polar. Então, se você tiver OH e um carbono, é muito polar. OH e 2 carbonos já é um pouquinho menos polar. OH e 3 carbonos, um pouco menos ainda. Quando você chega lá em tipo 20 carbonos, ele não vai ser solúvel, porque é muito maior a parte apolar do que a parte polar. Então, quanto maior a cadeia, ele é menos polar, porque essa cadeia é apolar. Então, e se ele é menos polar, quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Ao contrário disso, a solubilidade vai aumentar se tiver mais hidroxilas. Né? Se for um diol, um triol, um poliol, quanto mais OHs, mais solúvel. Mais solúvel do que os de 1, 2, 3 carbonos? Não dá, né? Porque esses aí têm solubilidade infinita. A gente não tem como ser maior que infinita. Mas ali, ó, se tiver um com 4 carbonos, o butanol, por exemplo, ele já não tem solubilidade infinita. Mas o butanodiol é mais solúvel que ele já. Beleza? Então vejam que as propriedades aqui, tanto em solubilidade, quanto a gente vai ver lá depois em pontos de fusão e ebulição, a gente vai comparar de duas formas diferentes. Na verdade, a gente não consegue comparar dois compostos totalmente diferentes. A gente consegue comparar compostos com cadeias iguais, ou pelo menos parecidas, e funções diferentes. A gente consegue avaliar qual é mais solúvel, menos solúvel, maior ponto de fusão, menor ponto de fusão, e os que tiverem mesma função e cadeias diferentes. Os fenóis são polares, igual, né? Eles são um AR, que é o que a gente chama de radical arila, ligado num OH. Eles vão se comportar igualzinho os alcoóis, né? Mas com uma solubilidade média menor. Por quê? Isso é óbvio, né, galera? Qual que é o menor fenol que existe? O menor fenol que existe é o fenol. O fenol é um fenol. É engraçado, mas é. Esse é o menor fenol que existe. E nesse fenol tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o menor que tem já é com 6 carbonos. Então ele não vai ter solubilidade infinita, que nem os menores álcoois. Mas, tirando isso, são polares. Então eles são solúveis. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Quanto maior o número de radicais ali, de grupos funcionais, quanto maior o número de hidroxilas, mais solúvel. Beleza? E a gente tem os éteres. Lembra dos éteres? Que é um oxigênio ligado num radical para um lado e um radical para o outro. Essa ligação com o oxigênio é polar.
mas é uma polaridade muito mais baixa do que o OH. Então a gente diz que os éteres são pouco polares. E se eles são pouco polares, a solubilidade em água é baixa, bem baixa. Inclusive a gente usa éter como... éter é um outro solvente que a gente usa quando a gente não pode usar água. Um solvente pouco polar. Tá? Que ele vai ter uma afinidade muito maior com substâncias apolares, que a água não tem nenhuma. Tá? Então a éter é pouco polar e a solubilidade é baixíssima. Depois a gente tem aldeídos, cetonas e ésteres. Aldeído é radical, dupla O, H. Cetona é C, dupla O, radical, outro radical. E éster é radical, C, dupla O, radical. Então veja, tem dupla O, e esse tem um outro oxigênio. Tá? Isso são ligações polares, então eles são solúveis em água. Os mais simples, os menores, são bem solúveis em água. Mas crescendo a cadeia, eles vão perdendo solubilidade. Eles já são bem menos solúveis que os alcoóis e os fenóis, mas são mais solúveis que os éteres. Beleza? E aqui, os ácidos carboxílicos. Lembra dos ácidos? Dupla O, OH. Então eles têm o OH, polar dos alcoóis, e eles têm o dupla O, que também é polar, ali, que vem ali que nem das cetonas, aldeídos, dos ésteres. Então eles são muito polares. São mais solúveis que os álcoois. Se eu não me engano, até com 4 carbonos tem solubilidade infinita. E, mais que nem os alcoóis, que nem tudo, a solubilidade diminui com o aumento da cadeia. Como a gente tem substâncias com cadeias bem longas, você vai ter lá ácidos que têm solubilidade muito baixa, mas são aqueles ácidos bem grandes que a gente nem olha neles direito. Mas até o momento, os ácidos são os mais solúveis. Tranquilo? E nós temos os sais de ácidos carboxílicos. Lembra do sal de ácido carboxílico? Um sal é quando você tem um cátion e um ânion, né, vindo de um ácido e de uma base. Então, um ácido carboxílico vai liberar um negócio assim, e isso vai se juntar com um metal positivo, que vai dar algo desse tipo aqui. Isso aqui, é uma ligação iônica. Ligação iônica é muito polar, é mais polar aqui. É o mais polar de todos. Mas cuidado! Os sais que forem formados por metais alcalinos ou por amônio, então se for lá da família 1A ou for um sal de amônio, lembra do amônio? NH4+, esses aqui são solúveis em água. Os que forem com metais pesados são insolúveis, pelas propriedades do metal mesmo. Né? Lembra da base que eles vêm de base insolúvel. Tá? Então aqui os sais, se forem de metais alcalinos e amônio, eles são muito solúveis. Se não, eles são bem pouco solúveis ou até insolúveis. E aqui, uma coisinha para a gente ver que sal de cadeia longa a gente chama de sabão. Tá? Então o sabão nada mais é do que um sal que tem lá vários carbonos, assim é ruim de representar,
Algo assim. E que chega aqui num carbono com dupla O, Na. Então é uma cadeia bem longa apolar, com uma parte aqui na frente bem polar. É assim que funciona o sabão, né? Ele tem uma parte muito polar e uma parte muito apolar. Então ele consegue se ligar tanto à água quanto à gordura. E aqui, os compostos nitrogenados, amina e amida, eles são derivados da amônia. A amônia, lembra? Opa, não é M, é N. Opa, só um minutinho, que tem um problema aqui. Ó, a amônia era uma substância piramidal, lembra disso aqui? E polar. Então, se eles são derivados da amônia, que é polar, então elas são substâncias que são, aminas e amidas são polares. Tranquilo? E mesma coisa lá que os alcoóis, né? Cadeias pequenas são bem solúveis em água, quanto maior a cadeia vai perdendo a solubilidade. Então eles estão ali um pouco abaixo dos alcoóis nessa parte de solubilidade. Beleza? Resumo de solubilidade. Hidrocarboneto é totalmente insolúvel. Éter é bem pouco solúvel, porque é bem pouco polar. E agora a gente vai relembrar um pouco, que vai ser mais importante para a próxima parte aqui, de forças intermoleculares que mantêm as substâncias juntas. Se você tem uma substância apolar, ela é mantida por dipolo induzido, ou força de Van der Waals, ou forças de London, tudo a mesma coisa. Que são interações bem fracas entre as moléculas. Se você tiver uma substância polar, você vai ter ou o mais comum é dipolo-dipolo, né, que é uma polaridade na ligação. Ou você pode ter pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, que é quando você tem H ligado a F, O ou N, os elementos mais eletronegativos. Aqui você tem uma ligação mais forte ainda. E mais forte ainda você tem a ligação iônica. Né? Uma interação iônica ali. Então os hidrocarbonetos são insolúveis, os éteres são pouco solúveis, e as substâncias que tenham momento de polo é que você ter uma ligação polar, é um dipolo-dipolo que a gente pode chamar. Tá? E se ela só tiver uma ligação polar, mas não tiver ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, elas são pouco solúveis. São solúveis se forem pequenas, maiores já são insolúveis. Os compostos com pontes de hidrogênio ou ligação iônica são mais solúveis. E quanto maior a cadeia, vai perdendo solubilidade. Não importa que você tenha ponte de hidrogênio. Tá? E faltou por aí, quanto maior a polaridade, maior número de grupos funcionais, mais solúvel vai ser. Beleza? Vamos entrar aí em ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente vai falar dos dois juntos, porque eles variam juntos. Porque basicamente eles são a mesma coisa, entre aspas, tá? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente já viu isso. E ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Lembra lá o estado sólido, que as moléculas estão bem unidas ali, muito bem unidas e bem organizadas. Daí o líquido, elas começam a se soltar, as forças intermoleculares estão bem mais fracas, ela começa a andar uma por cima da outra, tem mais movimento. Por isso que a forma não é fixa. E no gasoso, ela rompe essas ligações e está 100% livre por aí. A gente já viu isso aqui, que a passagem de um estado mais organizado para um mais livre, você precisa dar energia.
tem que aumentar a temperatura. É o jeito que a gente usa para dar energia. Por quê? Bom, se está bem preso ali, você tem que quebrar as ligações intermoleculares para deixar mais solto. Quebrar uma ligação, você dá energia, em geral. Então é isso que a gente precisa fazer, romper as ligações intermoleculares, que a gente já relembrou ali quais são, né? Dipolo induzido, ou força de Van der Waals, ou forças de London, para apolares, dipolo para apolares, e daí você pode ter também pontes ou ligações de hidrogênio e forças iônicas. O que influencia aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição de uma substância? A massa molecular. E a massa molecular é influenciada pelo quê? Pelo tamanho da cadeia, claro. Quanto maior a cadeia, maior a massa. E o que mais influencia? Forças intermoleculares. Então, que nem lá a gente viu ali na solubilidade, o que a gente consegue comparar, a gente não pode comparar dois compostos totalmente diferentes e dizer qual tem ponto de fusão, ponto de ebulição maior. Ou a gente vai comparar com mesma cadeia, mas com ligações intermoleculares diferentes, ou seja, com grupos funcionais diferentes, a gente consegue ver qual que tem maior ponto de fusão, ponto de ebulição. Ou se tiver o mesmo grupo funcional, a gente consegue ver pelo tamanho da cadeia. Tá? Massa molecular igual funciona que nem na solubilidade. Só que ao contrário. Lá era quanto menor... Aqui, quanto maior a molécula, mais difícil é de se desprender. Certo? Lá era quanto maior... Na verdade é a mesma coisa, falei que era o contrário, mas nada a ver. Lá, quanto menor a molécula, maior a solubilidade. Quanto maior a molécula, menor a solubilidade. Aqui, não é que é igual ou é diferente. São coisas diferentes, na verdade. Quanto maior a molécula, tem mais interações, tem mais forças agindo. É que nem você pegar duas correntes grandes e misturar bem, vai dar muito mais nó do que duas correntes pequenas. Então você vai ter lá uma molécula grande, duas moléculas grandes entrelaçadas, vai ser bem mais difícil de quebrar, vai ter muito mais ligações. Então, numa molécula grande, quanto maior a molécula, maior é o ponto de fusão e de ebulição. Por isso que eu comecei falando que era o contrário lá, porque lá era quanto maior a molécula, menor a solubilidade. Mas são coisas completamente diferentes. Não levem em conta esse comentário aí, porque são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Forças intermoleculares. Aqui a gente já falou a atração entre as moléculas e é isso aqui, Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, maior que dipolo, maior que dipolo induzido. Eu sei, eu já repeti várias vezes, mas é para você não esquecer. Então vamos lá. Função por função. Hidrocarboneto é apolar. Então o que vai ter é dipolo induzido, ou forças de Van der Waals. Quanto maior é a massa, maior o ponto de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos, como de tudo. Quanto mais massa, maior ponto de fusão e ebulição. Tá? E outra coisa aqui que eu não tinha comentado, que isso aqui funciona para todo mundo também. Cadeias normais apresentam ponto de ebulição e ponto de fusão mais elevados do que ramificadas. Por que isso? Porque elas conseguem uma área de contato maior no fim das contas. Você vai ter lá uma cadeia grande, você vai ter mais pontos de interação aqui do que se você tivesse essa cadeia aqui assim. Porque daí você pode ter interação aqui e aqui, é mais longe as duas interações, por isso. Então cadeia normal sempre vai ter ponto de ebulição e ponto de fusão, que uma cadeia ramificada que seja parecida.
Quanto maior a massa, para todos os compostos, maior ponto de ebulição e de fusão. Os hidrocarbonetos, no caso, são apolares. Então, ó, a gente tem isso aqui, ó. Em temperatura ambiente, os hidrocarbonetos com 1 a 4 carbonos, eles são gasosos. Porque o ponto de ebulição deles é abaixo do 25 graus, que é a temperatura ambiente. 20 graus. Para os líquidos, ó, aliás, os que tiverem 5 a 17 carbonos são líquidos em temperatura ambiente. E só se tiver 18 ou mais carbonos é que eles são sólidos. Para ser sólido, significa que o ponto de fusão deles é acima da temperatura ambiente. Então, quanto maior, maior ponto de fusão e de ebulição. Os aletos. Lembra dos aletos? R ligado a um halogênio, radical ligado a um halogênio. São polares, e isso aqui, ó, é uma ligação de polo, vai ter uma interação de polo, porque isso é uma ligação polar. Então, o ponto de ebulição e de fusão deles, em geral, são bem maiores do que o dos hidrocarbonetos, que sejam parecidos. E, obviamente, quanto mais halogênios a gente tiver, se tiver 3 cloros, ele tem um ponto de ebulição, de fusão maior do que o que só tem um cloro. Porque ele vai ter uma polaridade maior, vai ter mais forças intermoleculares agindo. Tá? A gente não precisa decorar isso aqui. Quais são os gasosos, quais são os líquidos, quais são os sólidos. Eu nem vou falar disso para todos os compostos, não. Tá? Então, os aletos aqui já tem um ponto de ebulição e de fusão bem maior. Alcoóis e fenóis, eles são polares, né? Tem OH. Opa! OH tem hidrogênio ligado em oxigênio. Isso aqui é ligação de hidrogênio, é ponte de hidrogênio, está mostrando que tem. Então, o ponto de ebulição e de fusão são ainda mais elevados que dos aletos. E, obviamente, quanto mais hidroxilas, maior ponto de ebulição e de fusão. Essas aqui, para os alcoóis e os fenóis, eles são líquidos em temperatura ambiente já. E, né, mas metanol é mais volátil. Mas, mesmo assim, eles são líquidos em temperatura ambiente. E vai crescendo ali o número de carbonos, vão ser sólidos. E não precisa de muitos carbonos para eles serem sólidos em temperatura ambiente, não. Ácidos carboxílicos. Eles têm ponto de fusão e ebulição maior ainda do que dos alcoóis e fenóis, porque eles têm as ligações de hidrogênio no OH, mas eles são mais polares, porque eles ainda têm um dupla O junto. Então eles têm um ponto de ebulição e de fusão mais alto. Então, a partir já de 4 carbonos, eles são sólidos, se eu não me engano. Tá? Não vai ter nenhum que é gasoso em temperatura ambiente. Sal de ácido. Sal de ácido carboxílico, sais em geral, a gente já viu que são sólidos, porque tem ligação iônica. E são bem polares. Ligação iônica é a mais polar ainda do que ponte de hidrogênio. Não é que é mais polar do que uma ligação covalente polar. Então vai ter uma força intermolecular iônica que é a mais forte do que a de hidrogênio até. Ponto de ebulição e fusão são elevados e normalmente são sólidos. Já os éteres, eles têm uma ligação de polo, mas eles são bem pouco polares. Então, ponto de fusão e ebulição são bem mais baixos que todos os outros compostos e já bem perto dos hidrocarbonetos. É um pouco mais alto o ponto de fusão e ebulição do que dos hidrocarbonetos, mas abaixo de todo o resto que a gente falou. Então, a gente tem aldeído, cetona e éster, que são polares, vai ter forças de polo, né? Que eles vão ter o dupla O, mas não tem hidrogênio ligado nesse oxigênio, então não tem ligação de hidrogênio. Vai ter
de polo. O ponto de fusão e de ebulição deles são mais altos do que o dos hidrocarbonetos e dos éteres, que são bem mais baixos lá. Mas ainda assim estão abaixo dos alcoóis e dos fenóis, que ainda estão abaixo dos ácidos, estão abaixo dos sais. Aminas. As aminas são polares, né? A gente já viu lá, vem do NH3 que é polar. E olha, tem ligações de hidrogênio. Opa! Cuidado! Exceto aminas terciárias. Por quê? Bom, aminas vem do NH3. Uma amina primária, a gente substituiu um hidrogênio por um radical. Então você tinha lá o NH3, que você substitui um hidrogênio por um radical. Então aqui continua H, NH, radical. Está tendo ponte de hidrogênio. Lembra que precisava para ponte de hidrogênio? H ligado a FON. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Daí você substitui uma amina secundária. Você vai colocar um outro radical aqui. Ainda tem ponte de hidrogênio. Só que numa amina terciária, você não tem mais ponte de hidrogênio. Não tem mais H ligado em N. Então, o ponto de ebulição e de fusão são mais elevados que os hidrocarbonetos e os éteres e bem próximo lá dos alcoóis e fenóis. Próximo, mas um pouco abaixo, porque a ligação é menos polar entre H e N do que entre H e O. E para a amina terciária, o ponto de ebulição e de fusão dele é bem mais baixo, já é mais perto lá dos éteres do que dos alcoóis e fenóis. Tá? Ainda maior do que dos éteres, mas lá perto. E a amida? A amida é altamente polar e tem ligações de hidrogênio. As amidas, em geral, se elas não forem as de substituídas, já vamos lembrar, elas têm os maiores pontos de fusão e ebulição, só abaixo lá dos sais. São maiores ainda do que os ácidos. Tá? Como que era uma amida? Ela vinha de um ácido, né? Era algo aqui ligado num C, dupla O, OH. Daí era uma amônia que reagia aqui. Então era tipo NH2, é o principal. Então você tem ponte de hidrogênio, você tem uma ligação entre O e N, e você tem aqui mais um O. Então tem um monte de ligações. De ligações polares. Se ela for dissubstituída, significa que você substituiu os dois Hs por outros radicais ou outros ácidos, outra coisa aí. Então, para ela se ter esse ponto de ebulição e de fusão mais elevado de todos, ela não pode ser a dissubstituída, para ela ter ainda conservar essa ligação de hidrogênio. Beleza? Resuminho, quanto maior a cadeia, maior ponto de ebulição e de fusão. Ligações de hidrogênio vão ser maiores que de polo, que é maior que de polo induzido. Quanto mais coisas polares tiver aí, quanto maior a polaridade, vai aumentar em geral o ponto de ebulição e de fusão. Tá? E se tiver ainda forças iônicas, são maiores ainda. Beleza, galera? Longo, né? Bastante coisa aqui para a gente ver, mas em geral a gente só ficou se repetindo, né? Tanto lá para solubilidade tem uma regrinha, para ponto de ebulição e ponto de fusão tem outra aqui. Vai depender, basicamente as duas coisas dependem de polaridade e de cadeia. Só ver aí certinho, não se confundir o que é o que. Ah, como que fica mais solúvel? Se ficar mais polar. Se tiver uma cadeia menor.
Como que aumenta o ponto de ebulição e de fusão? Numa cadeia maior tem um ponto de ebulição e de fusão maior. E quanto mais polar, desde que tenha pontos de hidrogênio. Tá? Tranquilo, né? No fim das contas, conteúdo bem tranquilo esse aqui. Então é isso aí, galera. Vai estudando, pega o material no site, vai lá, dá uma olhada nas outras aulas. Isso aqui é bem importante, aquelas aulas lá de trás que a gente começa a falar de polaridade. Bem importante ter isso bem forte na cabeça, que essa aula fica moleza. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Tá acabando aqui a química orgânica, mas a gente ainda tem os exercícios para resolver também. Beleza? Valeu aí e até a próxima. Fui!